Vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu peço desculpas, a gente acabou terminando meio que de uma forma abrupta o nosso estudo passado. Nós estamos aqui estudando os criminosos arrependidos e nós vimos o espírito da cidade de Castelnaudari, não sei se é assim que pronuncia. E nós paramos aqui quando ele estava falando sobre o arrependimento dele. Nós paramos no item 19, quando é colocado durante o vosso isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivestes remorsos? Resposta: nem o menor. E foi por isso que sofri por tão longo tempo, por não ter tido remorso. Foi somente quando comecei a senti-los, a ter remorsos, que foram provocadas com o meu desconhecimento as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós que tivestes piedade de mim e me esclareceste. Nós paramos aqui e aqui nós vamos ver uma nota do Kardec. Vimos com efeito avaros, avarentos, sofrerem a visão do ouro, que para eles se tornava uma verdadeira quimera, uma fantasia. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honras que viam dar e que não se dirigiam a eles. Homens que comandaram sobre a terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangiam a obedecer, e pela visão de seus subordinados, que não se curvavam mais diante deles. Perdão. Os ateus sofrerem das angústias, das incertezas, encontrarem-se no isolamento absoluto, no meio da imensidão, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes, e apenas para todas as faltas, e aquelas que a lei dos homens não atinge, são sempre atingidas pela lei de Deus, porque ninguém passa a perna em Deus. Então, a pessoa pode não ser atingida pela lei dos homens, mas ela vai ser atingida pela lei de Deus. Continua aqui a nota, Além disso, há de se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que é o contrário para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Quem tem mais conhecimento, mais inteligência, mais sensibilidade, as suas dores, os seus castigos serão mais morais, do que materiais. Aos primeiros, que são os mais duros, são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca, para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para outros. Nesse código penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional, tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitar. E eles são levados em conta as menores boas eles são levadas em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, os dogmas da igreja, que são de penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes.
colocando, né, sempre ele está fazendo essa comparação, colocando como não tem sentido esses dogmas, né, de inferno eterno. Os endurecidos, os arrependidos, tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida, uma única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? É óbvio que no lado onde as pessoas podem se arrepender e podem ter a chance, né, de ter uma segunda chance. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra estamos tendo a nossa segunda chance, para que a gente possa se melhorar. Essa evocação não foi o fato do acaso, como deveria ser útil a esse infeliz os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Pergunta-se a esse respeito o que se tornaria a ele se não for evocado, e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não se pensa, né? Não tem ninguém pedindo por eles, né? A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis, né? Ninguém está abandonado, ninguém está sozinho, todo mundo tem, né, ajuda de alguma forma. A evocação é um meio de assisti-los, mas certamente não é o único. E Deus não deixa ninguém no esquecimento, né? Todos nós somos assistidos. Aliás, as preces coletivas devem ter, sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento, a sua parte de influência. É o poder, a magnitude de uma prece, o quanto uma oração ajuda aos espíritos sofredores, aos espíritos que precisam de ajuda. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza, né, com N maiúsculo, por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostra-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro, e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham talvez mais ainda, naquilo que são para eles novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. É mais uma forma de se poder fazer a caridade, né? Mais uma forma de se poder auxiliar, mas nunca faltou auxílio para ninguém que precisasse dele, nunca vai faltar. Agora nós vamos ver o caso de Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal de Justiça, executado em setembro de 1864. As execuções na França sempre eram pela guilhotina, né? Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas em 13 de setembro de 1864 e à qual assistíamos, uma senhora médica foi rogada a escrever, nenhuma evocação especial sendo feita. Ela traçou com uma agitação extraordinária e em caracteres muito grossos
e depois de violentamente ter riscado o papel, estas palavras, abre aspas, eu me arrependo, Latour, fecha aspas. Então ele foi executado em setembro e nós estamos vendo aqui que eles estão aqui em 13 de setembro. Então foi logo após, né? Logo após ele ter sido executado, ele está se manifestando aqui, né? Dizendo que se arrepende, pedindo ajuda. Surpresos com esta comunicação inesperada, que ninguém provocara, porque ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigindo-se ao espírito algumas palavras de comiseração e de encorajamento, depois se lhe fez esta pergunta: que motivo vos levou a vir entre nós antes que alhures, uma vez que não vos chamamos? O médium, que é também médium falante, respondeu de viva voz, né? Aqui no caso não é psicografia, aqui é psicofonia, né? De viva voz, abre aspas. Vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror. Fecha aspas. Perdão. Então começou uma cena indescritível, que não durou menos que meia hora. O médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa, né? O espírito se identificou com a pessoa do médium, né? Às vezes, seus acentos de desespero são tão dilacerantes, pinta suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, as suas súplicas são tão veementes que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Alguns se assustaram mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamentos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais a sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos, em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse e talvez também para a instrução das pessoas presentes. Ele exclamou, abre aspas, ó sim, da piedade, tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que eu sofro. Não sabeis, não podeis compreender. É horrível. A guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante. Mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua, nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com os seus olhares, elas estão ali diante de mim. Eu as vejo todas, sim, todas, eu as vejo todas, não posso evitá-las. E esse mar de sangue, e esse ouro manchado de sangue, tudo está ali, sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu sem piedade, eu firo sempre. O sangue me embriaga. Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível. Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue.
Acreditava estar morto e eu vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida. Saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e o que suporto. Oh, não, eles não seriam mais. É muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu o mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu covardemente as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome, quis atordoar-me. Por isso queria me persuadir de que vós não exististes. Existieis, ó meu Deus. Eu sou um grande criminoso. Eu o compreendo agora. Mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, ó piedade, piedade, isso vos peço, não sede inflexível, livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que escutai-me, sois boas almas, almas caridosas. Sim, eu vejo. Tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim. Oh, isso eu vos suplico. Não me repilais. Pedireis a Deus para me tirar esse horrível espetáculo diante os meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais, como eu repeli os outros. Orai por mim. Fecha aspas. Os assistentes, tocados pelos seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é mais endurecido, e lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia, se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes. Não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhe tirastes. Mas, se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele, junto de Deus. A duração de vosso castigo está assim em vossas mãos. Depende de vós abreviá-lo. Prometemos vos ajudar com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Diremos em vossa intenção a prece contida em O Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos várias preces, para todos os tipos de necessitados. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais aos nossos olhos que um espírito infeliz, e não mau. Dita esta prece, e depois de alguns instantes de calma, o espírito retomou. Abre aspas.
Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tivestes piedade de mim. Essas imagens horríveis se afastaram. Não me abandoneis mais. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Fecha aspas. Depois desta cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado e aniquilado, os seus membros fatigados. Tem a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de alguma das palavras que pronunciou e que dizia, apesar de sentir que não era ele quem falava. No dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta ainda e recomeça, durante alguns minutos, apenas a cena da véspera, com a mesma pantomina expressiva, representação ali expressiva, mas menos violento. Depois escreveu pelo mesmo médium, com uma agitação febril, as seguintes palavras. Então, antes era psicofonia, agora é psicografia. Abre aspas. Obrigado pelas vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu por um momento que os meus sofrimentos fossem aliviados. Mas as verei ainda, minhas vítimas. Ei-las, vedes este sangue? Abre parênteses. A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Fecha parênteses. Abre aspas. Perdão por me apoderar de vós. Obrigado pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdão a vós de todo o mal que vos ocasionei, mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim de minhas provas. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Eis a punição, eu a mereço. Meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós orai por mim. Tende piedade de mim. Fecha aspas, assinado Latour. O membro da Sociedade Espírita de Paris, que orara por esse infeliz espírito e o evocara, dele obteve as comunicações seguintes em diferentes intervalos. Então são várias comunicações, em tempos, em lugares, em dias diferentes, intervalos. Primeira, fui evocado quase imediatamente depois de minha morte e não pude comunicar-me em seguida, mas muitos espíritos levianos tomaram meu nome e meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas, que foi no dia 13 de setembro em Bruxelas que ele se apresentou. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris. O presidente da Sociedade de Paris é o Allan Kardec, o professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail. Então, aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão de espíritos superiores, comuniquei-me. Comunicar-me-ei na sociedade e farei revelações que serão um começo de reparação de minhas faltas e que poderão servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerão e refletirão sobre o relato de meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens atemorizantes para crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo da polícia age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Então, é muito mais assustador para ele a polícia
do que essas histórias de inferno que, por menor inteligência que tenha, sabe que é mais para assustar, é mais para criança do que qualquer outra coisa. Eis porque todos aqueles que me lerão serão tocados pelas minhas palavras, com os meus sofrimentos que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer, abre aspas, eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados, fecha aspas. Mas, quando eu vier dizer, abre aspas, eis o que se passou depois da morte do meu corpo, eis qual foi o meu desencanto, reconhecendo que não estava morto como o esperara, e o que tomei como fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de se descrever. Então mais de um se deterá à beira do precipício onde iria cair. Cada infeliz que se detiver assim, no caminho do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. Assim é que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte sobre a terra como no espaço. Foi-me permitido estar livre da visão de minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Mas deixando-vos, revelazei, e só por esse pensamento faz-me sofrer mais do que não posso dizer. Sou feliz quando se me evoca, porque então deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim. Orai ao Senhor para que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto mais o quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha aos meus olhos e, cheio de arrependimento, eu me exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Então nós vemos aqui o arrependimento dele, né? E ele se colocando aqui nas mãos de Deus. Eu peço desculpas aí pelo barulho, começou aqui, né? Depois que a gente tinha começado. Espero que não atrapalhe muito. A segunda manifestação do Latour. O médium. Em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo, para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Latour. Preferiria estar livre da visão de minhas vítimas. Se soubesses o que sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, impresso sobre o meu rosto como um fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as consequências de seus crimes, que ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto à ignorância, é fatal a tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes. Como estão errados! Infelizmente, até hoje se acha, né, que com a polícia, que com soldados, que com repressão, que com tortura se pode prevenir, né, se pode diminuir os crimes, e não é verdade. É só instrução, a educação, a possibilidade, né, daqueles que estão apenados
deles poderem ter uma profissão, deles poderem aprender alguma coisa, deles poderem estudar, poderem se instruir, é a única chance que eles podem ter ao saírem da prisão de conseguirem mudar de vida. Porque senão é sair de lá pior até do que saírem da prisão até pior do que entraram, né? Agora nós vamos para a terceira manifestação. Os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar esta dura expiação. O remédio foi ele orar, né? Orar e pedir força para passar pela expiação, para poder né, melhorar e para poder resolver os problemas dele mais rápido, né? Então aqui ele coloca: compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar essa dura expiação. Ela é igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Então o sofrimento que ele está passando, ele está dizendo, é igual ao mal que ele fez, né? Porque ele matou muita gente para roubar. Não quero procurar desculpas aos meus crimes, mas ao menos salvo alguns instantes de terror que precederam para cada uma de minhas vítimas o momento da morte, a dor, uma vez cometido o crime. Cessou para elas, e aquelas que terminaram as suas provas terrestres foram receber a recompensa que as esperava. Mas, depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei, de sofrer as dores do inferno. Então ele está colocando aqui, porque as vítimas dele sofreram ali durante o assalto, durante o momento que ele as matou, mas depois, no plano espiritual, elas continuaram o processo delas, né? E ele, né, após a execução dele, ele foi guilhotinado, ele sofre o tempo todo pelos crimes que ele cometeu. Os padres, apesar de seu quadro atemorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos que violaram a sua lei de amor e de caridade. Então, é o que ele está colocando, que as penas pelas quais ele passa são muito piores do que a ideia de inferno, né, que os dogmas, né, da igreja colocavam. Como fazer crer a pessoas razoáveis que uma alma, quer dizer, alguma coisa que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? Então, ele ali está falando, né, que ele coloca como é que um espírito vai sentir o fogo, né? É o que ele está colocando ali, que é o que a igreja coloca, né, que vai ficar ali no fogo do inferno. É absurdo. E eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da morte física. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. Então nós estamos vendo aqui ele pedindo as orações e ele se modificando, melhorando, né? Então agora nós vamos para a quarta manifestação. Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizestes entrever, objetivo glorioso ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito e, entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua porque se habitua com ela pouco a pouco. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos.
Então ele está colocando aqui que ele está se sentindo melhor e que ele está sofrendo menos do que ele estava sofrendo antes. Meu pensamento se transfere para a minha última existência sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Então ele está vendo aqui a eficácia da prece, né? E colocando que se ele soubesse orar de verdade, porque não é rezar, não é ficar falando que nem papagaio, é o sentimento verdadeiro de entrar em sintonia com a espiritualidade maior, né? De entrar em sintonia com Deus. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Ele agora entende a força, o poder da prece. Só esta palavra excita a risada dos espíritos fortes, né? Ele está colocando que prece, só esta palavra excita a risada dos espíritos fortes. Fazem com que os espíritos riam, né? Eu os espero no mundo, e quando o véu que lhes oculta a verdade se rasgar para eles, a seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, se ajoelhar, né, aos pés do Eterno, que desconheceram, e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e de seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. Compreenderão o que é, né, uma prece verdadeira. Orar é amar. Amar é orar. Isso é uma grande verdade, porque o nosso trabalho com amor é uma oração. As nossas palavras com muito amor são orações. Então, orar é amar e amar é orar. Então, eles amarão o Senhor e lhe dirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão como eu, para ter a força de espiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmão, para me fortificar mais. Então aquele, né, a gente vê que eles vão orar juntos ali com ele. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão de minhas vítimas. Meu Deus, sedes bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade de meus crimes e me precipito diante de vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração. Eu vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra para sofrer novas provas, de para ali ir, missionário da paz e da caridade, ensinar as crianças a pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, ó Pai de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido, e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação de vossa divindade. Irmão, oremos porque meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter no limiar do crime todas essas mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor se deixará sempre tão prontamente dobrar-se pela prece de seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam.
E aqui nós vamos ver uma nota do Guia do Médium, né? O Guia do Médium. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de sua emoção e de seu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não podeis ver. Ele quereria que as suas palavras chegassem a eles, e o que não te disse, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Olha que legal. Perdão, o mentor, o guia do médium, está colocando que ele ainda não sabe, né? O Latour ainda não sabe, mas ele vai poder começar a trabalhar, né? Vai começar a ter missões reparadoras. Então a gente vê a misericórdia de Deus, né? Irá junto de seus cúmplices, procurar inspirar-lhes o arrependimento e a introduzir em seus corações o germe do remorso. Que beleza, né? O que é a misericórdia de Deus? Algumas vezes vêm-se sobre a terra pessoas tidas como honestas, virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão de suas faltas. E se o véu que te separa do mundo invisível se erguesse, verias frequentemente um espírito que foi o cúmplice ou o instigador de um crime vir como fará Jacques Latour, procurar reparar a sua falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado, né? Assinado aqui, teu guia protetor. O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Não, aquele médico que lá em Bruxelas tinha recebido, agora recebeu a seguinte mensagem, 2 pontos, abre aspas. Nada mais temais de mim. Estou mais tranquilo, mas sofro ainda, não obstante. Deus teve piedade de mim, porque viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz. Mas os meus instintos não foram reprimidos, e lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos, se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Por uma falta algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão que sempre é um lugar de perdição e perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que recebeu, né? Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. E isso, infelizmente, é uma grande verdade até hoje. É muito difícil para alguém que passou pela prisão reconstruir a vida. Que lhes resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero, se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. O desespero, né, se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. A miséria impele para tudo. A miséria faz com que ele acabe de novo cometendo erros, né? Também ele então despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, ele, que todavia tomara a resolução de tornar-se homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes, depois é guilhotinado, que é o caso do Latour, né? Meu Deus, no momento em que as minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão
que se estende sobre mim. Sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei meu bem para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo. Não temais, vedes que não sou mau. Não temais, né? Ponto e vírgula. Vedes que não sou mau. Perdão. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizestes de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. A Deus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Fecha aspas, assinado Latour. Nós vamos parar o nosso estudo por aqui e no nosso próximo estudo nós vamos ver as anotações que o Kardec fez aqui de um estudo sobre esse espírito. Até lá!